Olá, seja bem-vindo a mais uma temporada do Novas Fronteiras, o programa da UFN-TV que busca discutir questões atuais, assuntos de relevância global e promover o conhecimento, a cultura e a ciência. Para a estreia da quinta temporada, nós recebemos 3 pesquisadores da Universidade Franciscana. Durante 3 meses, eles estiveram na Europa, em universidades e laboratórios de referência para o desenvolvimento de pesquisas que começaram aqui na UFN. Professora Solange Binotto Fagan, professora pesquisadora dos programas de pós-graduação em nanociências e ensino de ciências e matemática. Professor Cristiano Roden, do curso de Engenharia Química e do programa de pós-graduação em nanociências, e professor Mircos Martins, do curso de Ciência da Computação e do programa de pós-graduação em nanociências. Sejam bem-vindos ao Novas Fronteiras. Começo perguntando então para a professora Solange. Professora Solange, foram 3 meses em Portugal, no Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia, o INL. Conta pra gente então como é que foi essa experiência então em um dos centros de pesquisa mais avançados do mundo. Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer por estarmos aqui hoje para falar um pouco, né, sobre esse momento que nós estivemos no exterior, eu, o professor Mircos, o professor Cristiano. Lembrando que esse período faz parte de um projeto de cooperação internacional que nós temos com instituições de Portugal, da Alemanha, da Índia, e que foi uma das etapas de desenvolvimento deste projeto. Com relação à tua pergunta, Laís, eu acho que é muito relevante para nós falarmos tanto do ponto de vista científico, né, tem sido, né, um momento muito gratificante pela questão de poder colaborar em uma instituição que desenvolve nanociência e nanotecnologia na ponta, né, no estado da arte, e com isso também aprimorar as técnicas que nós trabalhamos aqui, tanto do ponto de vista de simulação, que é a nossa área de pesquisa, mas também agregar a ela outros conhecimentos, como no caso da minha estudante, né, de doutorado, que está fazendo doutorado sanduíche, agregando na técnica de simulação também resultados experimentais associados à simulação e ao desenvolvimento de um nanosensor para câncer de mama. Então, é muito importante na área de nanociência e nanotecnologia estar compartilhando esses conhecimentos do ponto de vista teórico e experimental, usando a simulação para ela ajudar nos dados experimentais e também, a partir do experimento, conseguir entender com essas metodologias que a gente usa. E essa visita, esse período que a gente ficou no INL, permitiu ver isso muito próximo. Por quê? Pela habilidade que os pesquisadores lá têm de conseguir trabalhar e desenvolver experimentalmente, átomo a átomo, que é o que a nanociência, a nanotecnologia busca. E professor Mircos, o senhor também esteve no INL, né, neste período. E o que o senhor pode destacar do que vocês viram lá, das experiências que tiveram lá? Bem, obrigado pelo convite, né, para descrever a nossa experiência ali também, como a professora Solange falou. Continuando a falar da professora Solange, né, foi muito importante porque nós tivemos contato com o estado da arte e da tecnologia, então nós conseguimos estar envolvidos dentro do dia a dia de um laboratório de referência internacional, trabalhando com nanotecnologia, trabalhando com produção de nanotecnologia, então a gente está acostumado bastante a trabalhar na parte teórica e de simulação, né? Lá a gente conseguia estar dentro do ambiente onde acontecia a produção. Então isso é bastante importante, assim, porque nós conhecemos também um lado que a gente ainda não tinha tido contato, né? Foi muito importante. E colocar nossos conhecimentos também do lado do conhecimento das pessoas que estão pesquisando no resto do mundo é importante porque a gente vê se a gente está no caminho certo ou não, né? Então a gente consegue também validar aquilo que a gente já sabe, aprimorar o que a gente tem de conhecimento e também compartilhar, que é muito importante dentro da ciência, né? Então a gente vê que é muito relevante o que a gente está estudando aqui internamente e é bastante importante.
e daí a gente consegue enxergar no mundo qual é a nossa posição, e é uma posição bastante importante, assim, bastante interessante, porque eu vejo que a gente está bastante maduro no sentido de desenvolver a ciência dentro da nossa realidade, e a gente consegue levar a nossa realidade para todo o resto do mundo e continuar tendo destaque lá fora, né? Então foi bastante legal, assim, ter essa participação, ter contato com outras pessoas e fazer essas pontes aí. Que bacana, uma grande experiência mesmo. E agora de Portugal a gente vai lá para a Alemanha, porque foi onde o professor Cristiano esteve e a gente também quer saber como é que foi a experiência dele. Conta pra gente, professor. Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom voltar a falar com vocês aqui, ainda mais pela oportunidade para a gente poder falar sobre a experiência que a gente teve, né? Foi muito bom, muito interessante. Não ao contrário, mas diferente da Solange e do Mircos, eu sou experimental. Então, eu trabalho com experimentação. Então, eu estive, como eu estava no Instituto de Bioquímica de Plantas, né? Na Alemanha, nós estávamos continuando desenvolvendo alguns dos estudos que a gente iniciou aqui e outros que também em parceria com eles lá, principalmente na remoção de pesticidas, né? Remoção de pesticidas e de fármacos e contaminantes de águas residuárias, né? Então, o que acontece? A gente tem um problema de contaminação de águas, a gente tem um problema relacionado a pesticidas, que apesar de necessários, eles acabam sendo uma fonte de contaminação, e a gente trabalha fundamentalmente com essa remoção desses contaminantes. E para mim foi legal, e é legal a gente, até inclusive o Mirko esteve me visitando lá no Instituto, né? É interessante que a gente consegue perceber que o que a gente está fazendo aqui, a gente não está fora do estado da arte, a gente também está fazendo tudo o que as coisas que todo mundo faz, ou que o mundo inteiro, a nível de Europa, a nível de todo mundo, né? Tanto que a gente estava desenvolvendo os protocolos que nós desenvolvemos aqui na UFN, nós estamos aplicando em experimentos lá no Instituto na Alemanha. Então, isso é muito importante. É importante porque, o Mirko já falou, isso corrobora com o que a gente faz, a gente percebe que a gente não está atrás de ninguém, que a gente está trabalhando bem, a gente está trabalhando direito e trabalhando sempre evoluindo de acordo com a ciência e de acordo com aquilo que nos é permitido ou que a gente consegue, né, ir fazendo ao longo do tempo. É importante o que o professor Cristiano fala, porque um dos aspectos que a gente viu muito, né, nesse período, eu ao menos no INL e também na Universidade do Porto, é que hoje a gente tem conseguido fazer trabalhos que se diferenciam, inclusive, desses centros, aproximando metodologias diferentes, né, Cristiano? Então, hoje, Sim. a maioria dos nossos trabalhos aqui na instituição, com colaboradores externos ou internos, eles envolvem uma cadeia de metodologias envolvendo desde a análise da simulação até um produto final, que vai de uma análise em vivo e in vitro. Então, isso é muito importante. E os pesquisadores, os grupos de pesquisa mais estabelecidos no mundo, têm usado também esse tipo de metodologia. Então, eu também fiquei muito satisfeita, né, quando a gente começou a mostrar os nossos resultados em conferências, em atividades, e que a gente hoje já consegue aqui agregar isso, e foi de muito interesse também desses pesquisadores que a gente apresentou os resultados. Então, isso mostra, talvez, que em alguns aspectos nós estamos à frente quando se fala em trabalho em equipe e em trabalho interdisciplinar, que esse é um dos focos que a gente trabalha na área de nanociências aqui. Né? Os nossos trabalhos, nenhum trabalho é com um professor de uma área isolada, é sempre um trabalho colaborativo, com professores de diferentes áreas. Nós três que estamos aqui hoje somos de áreas diferentes e trabalhamos em conjunto em várias pesquisas na área de nanociência e nanotecnologia. Isso eu gostaria de dizer que, inclusive, estamos à frente de alguns dos grupos que a gente visitou e que hoje eles se interessam também pela nossa colaboração, pelo nosso trabalho, por esse perfil interdisciplinar que nós já conseguimos criar aqui.
E professora Solange, falando ainda nesse interesse, né, do trabalho, das pesquisas desenvolvidas aqui da Universidade Franciscana, acordos de cooperação, então, foram firmados entre a UFN e o INL, com você e o professor Mircos, e também entre o IPB com o professor Cristiano. A importância, então, professora, desses acordos de cooperação para o desenvolvimento da pesquisa institucional? Bom, eles nada mais são do que eu diria assim, de firmar, né, o que nós já estamos fazendo do ponto de vista de ciência e de desenvolvimento, né, de pesquisas, e com isso a gente consegue otimizar recursos também, né, porque em alguns casos a gente consegue inclusive dividir, e trabalhar em conjunto equipamentos, fazer experimentos, mas também ampliar essa formação de recursos humanos. Então, por exemplo, no caso do INL, nós estamos no momento com uma bolsista, uma aluna nossa lá, que está retornando no final de abril. Estamos com outra aluna da pós-graduação em Nano, indo no mês de maio, e outro no mês de setembro. E com isso, certamente, outros projetos iniciarão, outros professores também farão nessas visitas, e também nós temos recebido pesquisadores de lá, aqui na nossa universidade. E da mesma forma, com essa instituição da Alemanha, né, onde o professor Cristiano esteve. No momento estamos com uma bolsista também lá, uma doutoranda. Há a previsão do professor Cristiano também retornar em outros momentos, e o projeto continua, né? Nós temos esse projeto até o final deste ano. Nossa previsão é de tentar prorrogar por mais um ano, mas é um projeto que eu digo assim, que ele somente abre perspectivas. A ideia não é fechar, né, nesse período, e sim abrir essa colaboração, e um resultado já muito concreto é firmar esses termos de cooperação, que para mim são marcos de que já temos uma caminhada e que a gente pode avançar muito mais, tanto no envio, né, de profissionais, de pesquisadores, de estudantes, como também na recepção aqui na nossa instituição de pesquisadores dessas instituições. Essa é a parte interessante desses acordos, que como a Solange falou, esses acordos, na verdade, eles acabam sendo atalhos para os nossos alunos também. Essas cooperações já existiam efetivamente, já em termos experimentais, de projetos, e agora a gente tendo elas realmente assinado, realmente protocoladas, essas colaborações, ele fica muito facilitado o envio de alunos para essas instituições, e assim como o recebimento de pesquisadores de outras dessas instituições aqui em Santa Maria, que para a gente não interessa apenas a questão do envio de alunos, mas também receber pesquisadores, para a gente fazer esse intercâmbio de maneira efetiva, né? E com essas colaborações assinadas agora, a gente tem, como eu falei, um atalho muito eficaz para a gente poder colocar isso em prática. É a UFN pelo mundo, muito bacana ouvir o relato de vocês, né, e toda essa perspectiva futura que existe também. Professor Mircos, de que forma, então, a conexão entre a universidade, laboratórios de diferentes locais contribui para o avanço da ciência? Porque a gente sempre costuma ouvir e dizer que ninguém faz ciência sozinho. A questão de pegar e juntar diferentes locais físicos, diferentes países, diferentes culturas, criar uma solução, né, para problemas que a gente desenha cientificamente, é muito importante ter essa colaboração, né? Então, várias mentes pensando e pensando em conjunto formam uma solução muito mais robusta, né? A inserção da UFN dentro desse ambiente internacional, com laboratórios de ponta, com diferentes cientistas envolvidos na solução dos problemas, com certeza nos dá uma maturidade científica muito grande, né? Isso é importante para a gente. A gente iniciou o primeiro programa de pós-graduação em nanociência no país, na América Latina. Então, a gente construiu um programa que foi desbravando territórios, né? E conseguir atingir um laboratório internacional de referência na Europa, pelo menos. E conseguir um laboratório na Alemanha, que também é um ponto forte dentro da construção científica mundial. Isso para o programa, né, e para a instituição
é um momento bastante forte, assim. Então, acredito que essa experiência que a gente teve como os desbravadores do caminho, né, nos possibilita também vislumbrar um caminho muito, muito rico, né? Muito rico cientificamente. A gente consegue imaginar que os próximos alunos vão ter essa oportunidade que vários ali atrás não tiveram e que eles vão poder aproveitar uma maturidade que vai dar bastante frutos bons aqui num futuro bem próximo. Professor Cristiano, a gente vê pelos relatos, pelas histórias que vocês estão nos trazendo aqui, a importância dessa troca cultural, dessa troca de conhecimento. E eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho da importância de incentivar alunos que estão ainda na graduação ou já estão em programas de pós-graduação e também outros profissionais a fazerem intercâmbios. É extremamente importante porque o conviver com outros ambientes faz parte da formação acadêmica, inclusive, né? A formação acadêmica por si só, numa sala de aula, num laboratório, no mesmo ambiente, 4, 5 anos, ou então, no caso, mestrado, doutorado, 5, 6, 7 anos, não te dá uma formação completa. Ela te deixa lacunas em todas as formas. Então, é fundamental para os alunos procurarem sair, e com essas possibilidades de sair para o exterior, é melhor ainda, porque tu tem uma outra realidade, tu tem uma outra vida, um outro ambiente, né? Então, tu enfrenta outras dificuldades, o idioma, às vezes, é uma dificuldade, né? Então, é fundamental para os alunos, para a formação dos alunos. Por isso que e também por isso que a gente tem trabalhado tanto nessa questão de formalizar e de ampliar cada vez mais essas colaborações internacionais entre instituições, justamente porque a gente tem essa convicção, essa certeza de que isso vai ampliar os horizontes dos nossos alunos, vai melhorar a formação deles, vai transformá-los em profissionais cosmopolitas, né, que possam enfrentar qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de problemas em termos acadêmicos e depois quando forem para o mercado. E complementando, eu acho, Cristiano, não só mandar os alunos para fora, mas eles voltarem. Eu acho que tão importante quanto eles saírem da instituição para irem para outras culturas, eles trazerem a bagagem cultural também para disseminar entre os nossos alunos, né? Então, quando a gente manda um aluno para fora para aprender novas técnicas, para compartilhar lá fora o que ele está aprendendo aqui dentro, quando ele volta, ele traz também na sua bagagem, além das suas experiências, né, ele traz bastante conhecimento que pode compartilhar com seus colegas aqui na instituição. Inclusive, acho que nós estamos com o edital de mobilidade. Desculpa, Solange, o edital de mobilidade está aberto agora. Isso que eu queria comentar. Obrigada, Cristiano. E também a gente tem muitos desafios, né, quando a gente fala em mobilidade acadêmica. E aqui a gente faz um pedido muito especial, principalmente aos estudantes, a questão da língua. A gente, mesmo que a gente vá para Portugal, né, nós estávamos num centro em Portugal, mas o centro era internacional e a língua oficial era inglês. Então, qualquer comunicação, reuniões, palestras, atividades, todas em inglês. Então, esse é um ponto também, como nós estamos falando aqui com muitos estudantes, com muitas pessoas que têm interesse, hoje é fundamental a gente focar na questão de uma segunda língua, e muito preferencialmente, né, o inglês, tem o mandarim também, que está mandando no mundo logo, logo, né, mas por quê? Porque ela é a língua oficial da ciência, é a língua oficial da comunicação acadêmica, e nós estivemos, né, na Universidade do Porto, eu e o professor Mircos, eu dei uma palestra, tinha uma pessoa na plateia que não falava inglês, a palestra teve que ser em inglês. Então, isso significa que há essa barreira para nós ainda, e nós precisamos entender, os nossos estudantes, os nossos professores, que hoje precisamos ultrapassar isso também para atingir e para conseguir aproveitar ao máximo essas grandes oportunidades que a Universidade Franciscana dá hoje. Hoje, todos temos possibilidades de fazer intercâmbio por editais na graduação, na pós-graduação, os pesquisadores, e precisa ser bem aproveitado. Então, fica essa dica também.
E a gente encerra, então, o nosso programa com essas dicas valiosas, né, professora Solange? Quero agradecer a sua presença aqui no Novas Fronteiras, nesse programa, então, que é a estreia da 5ª temporada. Muito obrigada. Obrigada. Professor Mircos, muito obrigada também pela sua presença aqui no programa, que já esteve aqui conosco em outros momentos, falando sobre inteligência artificial. Obrigada pela sua presença. Obrigado, sempre à disposição. E professor Cristiano, que também já esteve aqui no Novas Fronteiras conosco, falando sobre nanotecnologia, né, na remoção de poluentes da água. Muito obrigada. Obrigado a todos. E a você que nos acompanhou, muito obrigada por estar conosco em mais um Novas Fronteiras. Até a próxima. Tchau, tchau.